A paz do Senhor, todos que vão entrar aqui agora para poder me assistir. E eu quero falar um texto pequeno, em aplicação pequena hoje, que se encontra 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, até o versículo 46. Amém, irmãos? Quem puder acompanhar, abre as Bíblias, se quiserem. Aí você me acompanha. Vou ler aqui. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra estes filisteus. E porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois ainda és moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e eu feria e livrara da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e eu feria e eu matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este insecocioso filisteu como um deles. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o cajado à mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo ao foge de pastor que trazia saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e os que levavam o escudo iam diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, filisteu a Davi: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém?
É, a palavra que fala que Davi ele estava guerreando contra um gigante que se chama Golias. Davi, ele era um homem jovem, bem baixo, adolescente e jovem ainda. Só que o filisteu, que da parte dos malvados, estava amaldiçoando Davi, porque falou assim: ah, tu serve esse Deus seu aí, o seu Deus é um Deus glorioso, um Deus que cura, mas o meu Deus não faz nada. Só que o filisteu estava jogando Davi para poder perder a fé em Deus, que é Jesus Cristo, para Davi ele negar Cristo e morrer para o mundo, ou seja, para poder Davi ficar participando das coisas que os filisteus mandavam o filisteu fazer naquela cidade, para Davi participar com eles a amaldiçoar, a caçoar, ou zombar dos bons. Só que Davi, no Salmo 51, fala que quando Davi, aqui fala que quando Davi ele pega a pedra para poder tacar na cabeça do Golias, Davi ele se quebranta. Davi, ele pega aquela tristeza, aquela recordação que ele fez, para poder ele se arrepender e falar assim: Deus, eu fiz pecado, eu me joguei, eu fracassei, eu errei contra o Senhor e pequei perante os teus olhos. Só que Davi, ele coloca em si aquele peso de pecado que ele cometeu por tacar a pedra bem aqui em Golias. Só que o interessante é que Golias, em vez de Golias cair pra cá ou pular pro outro lado, Deus coloca a mão de Jesus, coloca a mão aqui em Golias, para Golias cair pra frente. Só que Davi fica mais alguns metros longe de Golias. E Golias fica metros mais grande e longe também de Davi. Só que Davi, ele pega a pedra e taca no Golias. Só que mais interessante ainda é que o Espírito Santo que tá em Davi ajuda a mão de Davi ter a força grande para atingir com a pedra o Golias. Aí vê se conecta isso. Davi, quando tá naquela batalhação contra Golias, filisteus e os maus, Davi tinha um Deus, que é nosso Deus. Davi, ele não afastou. Davi, ele não se jogou aquela fraca esperança de seguir em Cristo. Porque a palavra fala que Deus, ele fala assim, que Cristo, ele não abandona aquele que é ungido de Deus. Mas Davi, ele pega aquela pedra pequena, desse tamanho assim, e a palavra fala que Davi, com o seu dedinho pequenininho assim, que adolescente, é um jovem, é uma criança, adolescente, é um jovem, tá crescendo ainda. Só que a mão de Davi, eu imagino que é desse tamanho assim, ó, ou assim. E a palavra fala que Davi, ele pega aquela pedra e taca a pedra no meio da testa de Golias. Só que o filisteu fala assim: Davi, por que
não joga o seu Deus fora? Por que não tira o seu Deus para poder desistir? Sai, foge, esquece desse Deus. Só que não. Davi tinha muito mais o Espírito Santo e a fé. Davi também tinha outro sim, que tinha conexão entre a oração, a palavra, obediência e presença de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo assim que Deus, ele fala que Deus, ele não é um povo, ou seja, ele não é um Deus que quando a pessoa peca, ele deixa pra lá, ou senão, Deus não é que Deus fala assim, você é um Deus, só que deixa isso pra lá, não quero saber de você, não quero falar com você, ou na minha fala, eu não quero pegar em você pra poder conversar, ou senão te dar um conselho. Mas Davi, quando joga aquela pedra em Golias, Davi, ele olha pro céu assim, e fala, Deus, o meu peso, a minha fraqueza de pecar é grande, porque eu pequei. Eu enfraqueci agora, porque quando eu enfraqueci, eu tô aqui a pedra no homem que é uma alma para o Senhor, que deveria converter ao Senhor para poder acabar com essa briga, de gritar, de fazer coisa errada. Mas no versículo 10 de Salmos, no mesmo capítulo de 51 de Salmos, fala que 10 e 11 fala assim que Davi, ele diz assim, cria em mim, Deus, um coração puro, e não me lance fora da tua presença, e não antes de mim, o teu Espírito Santo. Aí Davi, ele estava orando naquele momento, para Deus começar a perdoar Davi pelo seu erro de tacar pedra em Golias. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo que Davi tacou a pedra em Golias, foi merecido no Golias. Porque Golias era um homem nervoso, ignorante e mau, assim como os filisteus e Pilatos. Porque lembra de uma passagem que eu vou citar para vocês agora aqui, lá em Isaías, no capítulo 60 de Isaías, no versículo seguinte, fala que Deus, ele estava num culto, estava numa igreja que era uma sinagoga, e Deus estava num culto lá para poder ser adorado ao Pai. Mas, pregador, pergunta aí, mas se Jesus estava no culto, como que ele estava lá para ser adorado? Eu pergunto, Jesus estava no culto, não para adorar a si, mas para adorar o Pai de Jesus, que é Deus, Jeová Jireh Rafa, o Deus verdadeiro, porque o Pai de Deus aqui na terra é José, que José era carpinteiro. Assim também Jesus também virou, mas só que não, mas Jesus não começou a chegar a ser carpinteiro com José. Mas José, ele já era carpinteiro. Mas aí na minha outra Bíblia que tem ali, fala que Miqueias, o profeta Miqueias, profetizou para um pastor que ia vir um anjo para Maria, mãe de Jesus, que ela ia ter um filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Jesus significa a salvação. Então, quando Miqueias profetizou que Jesus ia nascer para dar vida ao mundo, então, quando Jesus ia nascer, pelo que o profeta Miqueias profetizou, ele ia nascer para poder
ia poder vencer as batalhas aqui na Terra. Mas no capítulo 3 fala que quando João Batista estava pregando na região da Judéia e também lá, e também batizando seu discípulo no mar do Jordão, só que né, mar é um rio Jordão lá, João tinha 3 cartas, que era 1 João, 2 João, 3 João, mas aí vem que João, ele teve uma revelação, e teve uma visão, que ele viu a cidade inteira de Jesus. E aí Jesus, ele colocou João como apóstolo do Apocalipse. Aí fala que João, ele tinha 3 cartas, só tinha 3 cartas. Só que a palavra fala que quando João tinha essa carta, aí escreveu mais uma, que era Apocalipse. Que nem no capítulo 3 de Apocalipse, fala que João, ele escreveu todo o Apocalipse. Só que lá, Jesus tinha mandado uma revelação para uma cidade que era 3 igrejas. Ou era 3 para 4 igrejas, que era Sardes, Esmina, era algumas lá. Só que a palavra fala que João, das cartas que escrevia de 1 João, 2 e 3, João, ele já era profeta e já era profético, já no Apocalipse. Só que voltando para a palavra que se chama Davi, ele se humilha e se peleja para que Deus faz que Deus perdoa a Davi pelo seu erro. Mas isso significa que Deus, ele planejou que Davi, ele matasse Golias naquela região, porque Pilatos, ele era povo mau. Pilatos e Filisteu, tanto Pilatos quanto o Filisteu, Pilatos e Filisteu eram um povo mau que debochava da cara dos anjos de Deus e debochava da cara do povo fiel a Cristo. Porque lembra da cruz? Quando Jesus estava chegando na subida da Jerusalém para ser pregado na cruz, Pilatos prendeu Jesus, porque era mau, que não foi agora, eles eram mau. Só que a multidão estava torcendo para poder soltar o homem que não tinha nada a ver com o Salvador Jesus Cristo. Só que a palavra fala que Davi, ele já se perdoado. Só que na cruz, fala que Jesus, ele já estava preso. Certo, estava preso, sabe por quê? É porque Judas, isso aconteceu na mesa, que Deus estava na mesa sentado. E a palavra fala que Judas, ele ia trair Jesus na mesa, naquele mesmo dia que ele ia morrer. Mas Pedro também ia negar Jesus no mesmo dia em que Judas ia trair Jesus. Mas outro diz que é uma conexão. Fala que quando aquela traição, aquela negação de entre trair e também tanto mais entre trair e negar, Deus, ele naquele dia que quando Judas ia trair, Pedro ia negar, naquele dia tinha a Páscoa. E a Páscoa simboliza a morte de Jesus. Mas a palavra fala que o discípulo
falou assim, não matar Jesus no meio da multidão, para que não haja tumulto, ou seja, pessoas abraçando, apertando o corpo de Jesus para poder não deixar morrer. Aí a palavra fala que Deus, ele morreu longe das pessoas, porque ele tinha que sofrer por nossos pecados lá na cruz do Calvário, lá, que se chama Jerusalém, que ele ia dar a sua vida, que ele tinha por si, para dar, que nem, para resumir, Deus, ele tinha que dar a sua alma e a sua convicção de viver para o Pai dele, que é Deus. Porque se Jesus não morresse no Calvário e não desse a tua alma para o Pai, que Deus, que Jesus está lá em cima, não ia ter nós. Então, deixa eu te falar uma coisa. Basta você, eu, nós obedecemos a lei da palavra, obedecer o mandamento que Cristo nos oferece. Ou seja, se você não obedece uma palavra que teu pai ou tua mãe te dá, você não está obediente a Cristo. Se você não obedece a pessoa que te dá um caminho reto de seguir, você não quer o reto, você quer tampar o ouvido e falar, não quero ouvir tal, não quero ouvir tal coisa alguma. Aí eu te dou um conselho de Salomão. Quando Salomão tinha um templo, Salomão, ele ofereceu um sacrifício. Como se desse um sacrifício que diz, um exemplo. Já que eu sou Salomão, eu vou oferecer a minha vida de oração de um mês até outro mês, orando. Um exemplo. Só que Salomão ofereceu animais para Deus e Deus obedeceu. Deus ele concluiu e pegou os animais e começou a falar assim, Salomão tá querendo um holocausto. Salomão quer que eu aprovo ele pela tua humildade. Salomão quer que oferece holocausto e coisas para que eu possa provar. Aí deixa eu falar para você, Salomão, ele tinha um templo, uma igreja. Aí o que Deus falou para Salomão? Salomão, pede, o que se pedir eu darei, mas pode pedir. Aí pergunta, uma coisa, tudo que você for pedir para Deus uma coisa, não fala assim, Deus, me deixa eu crescer na internet, me deixa eu crescer em vários olhos do povo. Ou seja, um exemplo aqui, deixa eu crescer, não deixa eu crescer nas coisas que não me agradam. Não, Salomão ele orou oculto, Salomão orou em silêncio, mas Deus falou assim, Salomão, pode se pedir, o que você pedir, eu darei para você. E Salomão, ele pediu, Deus, eu não quero nem riqueza, nem beleza, não me fala, essa beleza é minha. Não quero nem imagem, nem riqueza, mas eu quero sabedoria e conhecimento da palavra. E Salomão, ele recebeu o dom da palavra e conhecimento, porque Salomão, ele ofereceu o quê? Ofereceu um holocausto e também ofereceu bens para Cristo e Deus aprovou. Outra palavra, fala que Salomão
ele ganhou a sabedoria e ganhou o dom mais ainda do que tinha de pregar. E eu falei que ia falar pouco a palavra e a explicação, e eu certo. Mas que você pode, às vezes você pode ter alimentado com essa palavra, com essa pregação, mas que Deus abençoe a todos os meus seguidores, e para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.